E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área pra gente falar um pouco aí, debater a respeito do clássico do Choque Rei que acabou de terminar. São Paulo 0, Palmeiras 0, Palmeiras 0, São Paulo 0, né? Mando de jogo do Palmeiras lá em Araraquara, no estádio Fonte Luminosa. E um jogo meio preguiçoso, né? A gente pode dizer assim, um clássico que não foi aquele clássico que todo mundo imaginava, né? Segunda rodada também da competição, as equipes estão voltando aí no prumo, né? Voltando no ritmo aí da pré-temporada e tudo mais. Então é um clássico que ficou muito aquém, tanto da parte técnica aí como da parte física principalmente, né? Da entrega. Lá um calor absurdo, né? Realmente estava um calor muito grande lá na cidade de Araraquara, um sol para cada um ali. Isso também teve um peso, né? Acabou atrapalhando um pouco ali o desempenho dos atletas, né? O rendimento deles em campo, mas não é parâmetro, não é uma desculpa, né? Realmente os times não jogaram aquilo que se esperava de ambos os times, né? Tanto o São Paulo quanto o Palmeiras. O São Paulo começou com o Thiago Volpi, mesmo time, né, que enfrentou a primeira rodada o Água Santa e venceu por 2-0. Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Hernanes, Elinho, Vitor Bueno e Pablo. Esse foi o time titular de São Paulo e aquela incógnita, né, referente à atuação do Arboleda, porque a Arboleda, como vocês sabem, vestiu a camisa do rival e boa parte, né, metade, digamos assim, da torcida do São Paulo está dividida, né, tá bem dividida entre apoiar e criticar o Arboleda. E esse jogo era um jogo que reuniu muita expectativa de como que ele iria lidar com uma situação que ele próprio se colocou, né? Seja por ingenuidade, seja por burrice, seja por qualquer que fosse o motivo, ele se colocou nessa posição e aí ficou essa situação de muito peso e muita cobrança em cima dele, principalmente quando enfrentasse o Palmeiras. E de um modo geral, o que a gente pode falar é que ele foi muito seguro, né? O Arboleda fez uma boa partida, parece que não sentiu aquela pressão, né, que todos estavam colocando nele. Repito, um peso que ele mesmo acabou se auto-colocando ao fazer aquele gesto, ao vestir a camisa de um rival. Mas parece que de certa maneira ele se saiu bem, né? Não comprometeu. Algumas jogadas ali ele deu carrinho, ele mostrou volúpia, vontade, força, entrega, comprometimento com a camisa do São Paulo, que é o que a gente quer que ele e qualquer outro jogador tenha. E fez o arroz e feijão ali, fez um jogo seguro, sólido e não comprometeu. E é isso que ele tem que fazer e daí para melhor, né? Depois dessa pataquada que ele fez, é isso que a gente espera do Arboleda daqui em diante. São Paulo como um todo, primeiro tempo começou jogando bem, jogando melhor que o Palmeiras, estava com mais domínio de bola, estava com o toque de bola tradicional do Fernando Diniz, só que o São Paulo tem uma situação, algo que ele peca desde o ano passado e dos outros anos também, se a gente for puxar pela lembrança, que é o fato do São Paulo até ter a posse de bola, até ter um pouco de domínio do meio campo, e na hora de arrematar, na hora de bater pro gol, na hora de concretizar a jogada, o São Paulo não faz isso. O São Paulo não agride o adversário. E não adianta nada você ter uma posse de bola inócua, onde você não consegue machucar o adversário e não consegue fazer o marcador sair do zero. Então o São Paulo teve muitas dificuldades nesse sentido. E a partir dos 30 minutos, quando teve a parada técnica por causa do calor, né, para hidratação dos atletas e tudo mais, o Palmeiras voltou melhor. O Palmeiras voltou mais ligado, o Palmeiras começou a tomar conta um pouco mais da partida e terminou aqueles 15 minutos finais ali da primeira etapa melhor que o São Paulo. O Palmeiras teve bola na trave com o Ramírez, né, o volante Ramírez, que foi o melhor jogador do Palmeiras ali até quando estava em campo, né, quando esteve em campo. E o Palmeiras teve outras chances, uma chance claríssima ali com o Dudu na cara do gol, e mais uma vez o Thiago Volpi salvou o São Paulo. Essa é a realidade. Cada vez mais o Volpi é o melhor goleiro pós Rogério Ceni, isso é um fato, e o Volpi, se continuar nessa situação,
Claro, o São Paulo precisa ganhar títulos para que ele vire um grande ídolo, mas o Volpi vai a passos largos conquistando cada vez mais o torcedor são paulino. Hoje já é fadado como certo, né, que o Thiago Volpi é um grande goleiro e foi acertada demais essa situação da diretoria do São Paulo de comprá-lo. O Volpi realmente salvou o São Paulo, pelo menos em 2 oportunidades ali. E o Daniel Alves perdeu uma chance impressionante, uma bola ali alçada pelo próprio Volpi, né? O Volpi tem essa facilidade também, é impressionante a visão que ele tem de jogo, ele consegue enxergar determinados jogadores ali em posições boas, né, legais, e ele faz o lançamento, ele bate muito bem na bola, então ele consegue fazer, quase ele fez uma assistência para o gol do Daniel Alves, e o Daniel Alves, com toda a categoria, experiência, técnica que ele tem, ele não pode perder um gol na cara do gol como ele perdeu. Ali era o gol para o São Paulo tranquilizar a casa, deixar a situação mais de boa para o lado tricolor, e não, ele perde o gol na cara do gol. Não se pode perder um gol desse, Daniel Alves, ainda mais ganhando a nota que você está ganhando, por mais que você tenha toda a liderança e tudo mais, você precisa também, quando a bola tá com você diante da cara do gol ali, você precisa arrematar e fazer o gol, não pode perder um gol daquele. É inadmissível isso, então puxão de orelha fica aí pro Daniel Alves, porque se ele faz aquele gol, tudo tranquiliza, a situação do jogo mudaria e ele perde um gol realmente na cara. No segundo tempo, imediatamente ali, o Fernando Diniz já trocou, né, o jogador do São Paulo. Ele fez uma mudança ali da entrada do Lisieiro, né, no lugar do Elinho. Elinho, cada vez mais eu vejo que assim, não tem condição desse moleque ser titular do São Paulo. E nem enquanto o Antony e Igor Gomes estão na seleção olímpica, ele não pode ser titular do São Paulo, mesmo no começo de temporada, mesmo sendo o Campeonato Paulista, que teoricamente é um campeonato aí dessa retomada do São Paulo, o foco claro é a Libertadores, mas o Elinho não tem condição, dá oportunidade então para outro, dá oportunidade, sei lá, pro Toró. O Elinho não tem condição, é um cara que você não consegue confiar nele, é um cara inconstante, é um cara que ele até deu um arremate muito bom, né, de fora da área no final do primeiro tempo. O Everton fez uma boa defesa, mas não tem como contar com esse jogador, é um jogador extremamente inconstante, você não consegue confiar no que o Elinho vai te entregar, sabe, em campo. Então, pra mim, assim, ele deveria já perder a chance dele de titular, empresta esse moleque, dá rodagem para ele em outro time, porque no São Paulo não adianta, ele não encaixa, ele não consegue demonstrar esse eterno potencial que a gente fica falando dele, ele não consegue botar em prática. Então, assim, pra mim, Elinho já deu, já logo na segunda rodada, sim, logo na segunda rodada, porque pra mim nem deveria ter começado a dar oportunidade pra ele, já era pra ter emprestado o Elinho pra outro time, pra ele ter experiência em outro clube nesse momento, não no São Paulo. Mas parece que está pesando a camisa dele, ele não consegue fazer o que se espera dele. Então, assim, imediatamente eu já tiraria o Elinho. E o Fernando Diniz fez isso no começo da segunda etapa, colocou o Lisieiro. O São Paulo, de certa maneira, igualou um pouco as ações, mas o São Paulo sempre tinha essa dificuldade. Até ficava com mais posse de bola, mas uma posse de bola meio burra, porque não conseguia agredir o adversário. E o Palmeiras, quando pegava a bola, quando tinha posse de bola, era uma coisa um pouco mais vertical, mais rápida, e ameaçava mais o gol ali do Thiago Volpi. E, bom, aí acabou saindo o Hernanes, entrou o Everton deu uma dinâmica melhor ali, deu uma correria, mas também mal conseguiu pegar na bola, e o Alexandre Pato no final saiu para entrar no lugar ali do Pablo. Teve um burburinho ali, claro, eram mais torcedores ali do Palmeiras, né? Só tinha torcedor do Palmeiras, né, no estádio. Até na transmissão ali da Globo eles falam, estão vaiando, estão falando não sei o que e tal, mas não dá pra gente fazer nenhuma análise nesse sentido, se foi uma vaia pro Pablo, ou pra entrada do Pato, ou pra saída do Pablo, porque só tinha torcedores do Palmeiras. Acredito que foi pra pegar no pé do Pato, né, e o Pato, de certa maneira ali, duas jogadas que ele foi na linha de fundo, recuperou a bola e saiu. A primeira ele conseguiu recuperar a bola, foi dar um toque, né, foi dar um lançamento ali rasteiro, acabou jogando pra linha lateral. Na segunda situação dessa ele conseguiu recuperar a bola na linha na linha de fundo ali perto da área do São Paulo e conseguiu dar sequência na jogada, mas muito pouco, né? Também ele entrou faltando 10 minutos, não dá para resolver um jogo nesse sentido faltando 10 minutos, né, Fernando Diniz? Aí fica complicado também de resolver. Pablo muito abaixo, né? Mais uma vez a gente tem que dizer, né, começo de temporada e tudo mais, mas muito abaixo do que ele rendeu, né, contra o Água Santa, que fez um golaço de fora da área e tudo. Dessa vez ele não foi nem sombra daquele jogador. O Hernanes também é outro que a gente não pode
passar a mão na cabeça nesse sentido. O Hernanes vai sempre ser um ídolo do São Paulo, mas ele realmente está muito abaixo. Muita gente elogiou o Hernanes no jogo contra o Água Santa. Eu estava lá no Morumbi narrando, fazendo a transmissão aqui pelo Tricolaço, e eu também não achei nada demais a participação do Hernanes. Acho que ele melhorou em termos físicos, parece que ele está participando mais do jogo, correndo um pouco mais ali na região central do gramado, mas ainda está muito longe de ser o Hernanes de 2017, por exemplo, aquele cara decisivo, né? Que era um cara extremamente importante, qualquer parte ali do campo ele dava perigo ali para o adversário. E o Hernanes hoje foi pior do que contra o Água Santa, foi mais apagado, mais apático ainda, não conseguiu. Pode ser que tenha sido o lance do calor, mas ele realmente não conseguiu fazer um bom jogo e, enfim, no mais, no restante ali não comprometeu ninguém, né? E também ninguém se destacou desse ponto da gente mencionar aqui, a não ser o Thiago Volpi mais uma vez com as duas defesas, como eu disse, maravilhosas e salvando o São Paulo mais uma vez de uma possível derrota. E bom, no final 0-0 ficou bom para as duas equipes, né? Começo de temporada, já ter um clássico assim, um choque rei é sempre ruim, né? As equipes não estão no ápice físico e tático e técnico ali do retorno depois de férias, mas de certa maneira pelo menos não perdemos. São 10 jogos agora que o São Paulo não vence o Palmeiras, 6 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Esse foi o empate de hoje, mas de certa maneira pelo menos não perdemos. De certa maneira você consegue ver que a equipe está numa evolução aí um pouco coletiva, né? O São Paulo, de certa maneira, em alguns momentos do jogo trocou alguns bons passes, envolveu um pouco o Palmeiras ali na região central, mas está longe ainda de ser aquele time perigoso, que tem uma posse de bola realmente efetiva e que isso caracterize, de repente, chances importantes de gol para o Tricolor. Então, é isso, um empate aí meio amargo, né? Um empate, na verdade, meio xoxo para os dois lados, um jogo meio sonolento, meio preguiçoso de ambas as equipes, mas pelo menos não perdemos, esse é o foco. Agora é juntar aí, ver o que deu de certo, o que deu de errado, melhorar para a sequência aí da competição. Galera, é isso, deixa os comentários de vocês o que vocês acharam da partida também, curta, compartilhe, comente aqui também e obrigado mais uma vez pela audiência. A gente se encontra aí no meio da semana, acho que tem jogo do São Paulo, né? Preciso até ver na agenda aí que eu não dei uma olhada, mas acho que no meio da semana tem confronto do São Paulo e a gente se vê aí com a análise do pré e pós-jogo também, tá bom? Grande abraço para todo mundo, bom finalzinho de domingo e vamos São Paulo!